Oi, vamos à nossa aula de português de hoje? Ao final desse vídeo, vocês vão encontrar um roteiro de avaliações com os assuntos das nossas avaliações. Irão encontrar também a atividade de hoje, a correção da atividade da aula anterior, assim como o diário. Não esqueça de copiá-los. O assunto da nossa aula de hoje é tipo de frases. Frase é a reunião de algumas palavras, de poucas palavras, para dar alguma ideia, para fazer uma pergunta, para expressar algum sentimento. Pensemos em alguém que se mostra visivelmente surpreso mediante a chegada de uma determinada pessoa. Essa adjetivação, surpreso, poderia estar relacionada a distintos sentimentos: decepção, alegria, espanto, temor e etc. Poderíamos perfeitamente mentalizar acerca das expressões corporais em relação ao emissor, algo que na escrita seria caracterizada por alguns sinais. Por exemplo, sinal de interrogação, exclamação, reticências e ponto. Ou seja, o que estando frente a frente com alguém que está falando vem por meio dos gestos da pessoa. Na escrita, nós temos esses sinais como base para saber o tipo de frase que a pessoa está usando. De forma específica, os sinais de pontuação fazem toda a diferença quando se trata dos diferentes tipos de frases, levando em consideração o contexto em que se encontram inseridas e a finalidade discursiva. Eis que, de acordo com o sentido que se deseja transmitir, as frases podem ser assim classificadas, ou seja, podem assim se classificar. Vamos conhecer um pouco mais? As frases declarativas podem ser afirmativas ou negativas. Elas informam ou declaram acerca de um determinado assunto. Vamos ver alguns exemplos? A frase afirmativa é aquela que estamos afirmando algo, e a negativa é a que estamos negando algo. Por exemplo, iremos ao baile de formatura. Estou afirmando algo. A conferência não tem horário definido para terminar. Não há um horário definido para se terminar a conferência. Então, é uma negativa. Frases interrogativas, utilizadas quando se pretende obter alguma informação sobre algo, sendo que tal questionamento pode se dar tanto de forma direta quanto de forma indireta. Por exemplo, da forma direta podemos dizer: você participará dos Jogos Olímpicos? E da forma indireta, gostaria de saber aonde você vai. Mesmo não tendo um sinal de interrogação, as duas indicam uma pergunta, porém a primeira de forma direta e a segunda de forma indireta. Frases imperativas. Sua utilização pauta-se pelo objetivo pretendido pelo emissor em influenciar diretamente sobre o comportamento do interlocutor, ou seja, quando se quer dar uma ordem ou fazer um pedido. Essas podem ser afirmativas ou negativas. Por exemplo, abra-se comigo, pois percebo que precisa desabafar. Não hajas assim, pode ser perigoso. Nas duas frases, nós temos uma ideia de ordem, porém uma de forma negativa e uma de forma afirmativa. Frases exclamativas relacionam-se à exteriorização dos sentimentos atribuídos pelo emissor, podendo ser expostos sob várias circunstâncias. Por exemplo, nossa, que bom que você veio. Ah, não, olha quem está ali, a festa acabou para mim.
Percebam que os sinais que nós vimos no início desse vídeo, interrogação, exclamação, ponto final, reticências, eles são extremamente importantes para saber qual entonação iremos usar ao ler uma frase. E é justamente sobre eles que vamos conhecer. E aqui está o nome de alguns sinais de pontuação, mas nós não iremos estudar sobre todos nessa aula. Aprenderemos mais sobre eles nas próximas aulas. Aspas indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Ponto final serve para indicar o final de uma frase. Travessão indica que alguém vai falar. Ponto de exclamação indica a admiração, alegria ou espanto. As reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamentos. 2 pontos são usados para dar explicação e enumerar coisas. Ponto de interrogação indica uma pergunta e vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Depois de ter aprendido sobre os tipos de frases e, consequentemente, sobre os sinais de pontuação, vamos relembrar alguns assuntos da aula anterior. Vocês lembram do que nós falamos nas aulas anteriores? Vamos começar pelo acento agudo. Esse acento é usado por diversos idiomas com o objetivo de assinalar uma vogal longa ou aberta. Especialmente na língua portuguesa, é utilizado em todas as vogais tônicas, em muitas das letras I e U, dentro de um hiato, por exemplo, saúde, saída, em grupos de palavras oxítonas que terminam com em ou ens, além e armazéns temos como exemplos. Vamos ao próximo acento. O grave. Na língua portuguesa, esse acento tem por objetivo marcar a crase. Esse tipo de acento também é utilizado com outras finalidades em idiomas como latim, grego, italiano, francês, norueguês e romeno. Espero que vocês tenham conseguido responder a atividade da aula passada que falava sobre esses acentos. Acento circunflexo. Trata-se de um sinal que é utilizado pela língua portuguesa com a finalidade de marcar a posição da sílaba tônica com som fechado. No uso formal do português, esse acento é usado sobre as vogais A, E e O, quando são tônicas na antepenúltima e na última sílaba. Exemplo, pêssego, supôs. Lembrem que esses vídeos ficam no canal da escola, então vocês podem voltar, pausar quantas vezes acharem necessário. Vamos à correção da atividade anterior. Consequentemente, nós teremos o diário, a atividade de hoje e o roteiro. Observem atentamente a correção. Se acharem necessário, pausem o vídeo para que vocês possam acompanhar de forma mais tranquila. Aí nós temos a segunda questão, as palavrinhas, todas acentuadas corretamente. Façam novamente a leitura dessas palavrinhas e observem os sons abertos e os sons fechados.
chinês, infância, boné, pêssego, pé, médico, oxigênio, indivíduo. Vamos à nossa atividade de hoje. Pontue as frases abaixo com ponto, interrogação, exclamação ou vírgula. Observem as frases com muita atenção. Se necessário, voltem para a explicação, onde a gente diz como se usa os sinais no início do vídeo. E lembrem que vocês também podem pesquisar no caderno de vocês, pela internet, no livro de vocês. Qualquer fonte de pesquisa é válida para se responder às atividades.